Deixa eu interromper um pouco sua história. Eu trouxe aqui recentemente um psiquiatra, Isaac Efraim, doutor, gente boníssima. E ele falou que ele, no meu questionamento de quanto tempo ele levava para diagnosticar alguém, eu falei, tem psicólogo que em 2 sessões ele já faz o diagnóstico e já passa um remédio. Ele falou, em 5 minutos eu faço esse diagnóstico. Eu falei, fiquei assim, como assim 5 minutos, né? E aí várias pessoas comentaram também, nossa, que absurdo e tal. Isso pode ser um problema, esse diagnóstico tão rápido, porque assim, ele falou, tudo bem, ele tem 40 anos de experiência, mas um diagnóstico, aí eu perguntei para ele, ele falou, não, isso aqui é toda a experiência que eu tenho e tal. Mas no seu caso, poderia ser um problema, né? Dar um diagnóstico rápido. Se ele não conhece a condição, ele vai encaixar nas caixinhas que ele tem na cabeça, né? Então, por exemplo, vou falar assim, eu hiperfoco nas coisas, aí eu esqueço de fazer qualquer coisa, porque acho aquilo interessantíssimo. Tipo, eu fiz uma imersão sobre autossabotagem e superdotação dias atrás. Eu começava a estudar às 7 da noite e terminava às 4 da manhã. Né? Normalmente eu durmo 10 horas, mas aqueles dias eu falei, eu quero me imergir nisso aqui. Eu não lembrava nem que eu existia durante esse tempo. Aí o cara vai dizer, TDAH. Aí eu vou falar mais algumas coisas, eu vou dizer assim... as coisas me estimulam muito, toda hora eu tô estimulado, toda hora eu preciso fazer alguma coisa, eu sinto que eu não posso perder tempo, então assim, eu vou relaxar, será que eu deveria estar relaxando? Puta, será que eu não poderia aprender mais alguma coisa? Nossa, aí o cara vai dizer, mas você tem uma ansiedade clínica aí? Aí eu vou dizer assim, olha só, o que acontece, doutor? Às vezes... me vem uma ideia na cabeça e isso me deixa numa depressão existencial, como se nada fizesse sentido, como se o mundo não fizesse sentido, como se a vida não fizesse sentido, até eu pensar outra coisa e eu fico bem. Não é uma depressão. Aí o cara vai dizer, bipolar. Bipolar. Não é. Pensou se ele já, toma esse remédio. E isso aconteceu. Uma vez que isso aconteceu foi o seguinte, eu tava muito mal, porque eu tava pensando assim, nossa, eu preciso fazer melhor essas aulas, eu preciso fazer melhor esse curso, eu não conseguia... atingir o nível que eu queria. Perfeccionismo muito extremo, assim, desadaptativo. Né? Que o perfeccionismo tem o adaptativo e o desadaptativo. O adaptativo você põe metas altas para poder chegar até lá. Se você não chegar, você bola uma outra forma e vai. E essa pessoa tem altos padrões de desempenho. Baixa autocrítica. Agora, o perfeccionista desadaptativo é como se ele precisasse entregar só aquilo. Se ele não entrega aquilo, ele não entrega nada. Porque ele não quer errar. Porque lá no passado ele errava, ele foi invalidado, seja lá o que for, ele não consegue lidar com a vulnerabilidade, com o erro e com essas coisas. Então ele se arma, deixa aquilo um big castelo, uma coisa gigantesca, e ele quer entregar aquilo só quando tiver ultra mega polido. Nossa. Né? E aí... Tô me identificando com umas coisas aí. Aí que eu falo isso? Aí o cara vai dizer assim, pô, mas isso aí é toque. Você tem toque você tem que fazer a coisa... Outra coisa, por exemplo, os indivíduos que têm essa condição, eles são muito sensíveis com coisas estéticas. Então você chega numa casa ali e tal, mas esse caderno tem que ser assim, não pode ficar assim. Sim. Tá torto, isso me incomoda. Ele vai dizer, é autismo, sensibilidade com as coisas, rigidez cognitiva. Então, assim, é um diagnóstico que você tem que entender a condição, porque várias características que esses indivíduos têm mimetizam vários outros diagnósticos. Vários lados. Vários diagnósticos, assim, sensibilidades sensoriais, os autistas têm muito. Mas é uma sensibilidade sensorial diferente, assim. Eu não gosto de comer feijão porque é mole e duro ao mesmo tempo. A casca é de um jeito e dentro é de outro. Isso me dá um negócio, assim, eu não consigo lidar com isso aí. Então ele não come grão. Aí o superdotado vai dizer, eu gosto de comer sempre a mesma coisa. Aí você pergunta, por quê? É porque, assim, Jean, vamos lá. Eu preciso de quê? De proteína, 150 gramas de proteína e, sei lá, tantas gramas de carboidrato por dia, vitaminas e tal. Eu suplemento as vitaminas, eu como algumas coisas ali, como fruta e tal, depois eu... Então eu como sempre... lógico. É lógico. Né? O raciocínio lógico. Então você olha e fala, seletividade alimentar, autismo. Não, ele come a mesma coisa por lógica,
Porque ele calcula o preço de fazer várias comidas ou ir em vários restaurantes. Ele diz, cara, eu quero estudar, aprender coisa. Comer, eles falam assim, alguns falam assim, por que não inventaram uma ração ainda? Um negócio quadradinho, que eu só põe pra dentro, assim. Sim, a pílula espacial. Vou botar aqui que já resolveu. Matou a fome. Então, assim... E aí eu cunhei uma frase pra explicar, porque eu tenho uma pós-graduação que eu ensino os alunos a também trabalhar com isso. Então eu falo assim... vocês não podem olhar o fenômeno e dizer que vocês entenderam a coisa. Vocês têm que buscar a causa do fenômeno. Então, eu como sempre a mesma coisa. Por quê? Qual é a causa disso? É o raciocínio. Tá bom? Então não tem nada a ver com o autismo. O autista, ele sente frustração quando ele não come aquilo que ele gosta. Ele sente uma calma, um conforto em comer sempre a mesma comida. Uhum. Tem uma questão ali com previsibilidade muito forte. Então... TDAH, mesma coisa. Você se interessa por várias coisas. Eu vou entrar no teu computador, vai ter 1000 abas abertas. TDAH. Pera aí, mas esse interesse por múltiplas coisas pode ser uma baixa inibição latente, que é uma característica da superdotação. Que é o quê? Os estímulos que vêm são filtrados de uma forma muito... É um filtro muito ruim, digamos. O cérebro não... dispensa muito as coisas, é uma coisa assim. Então, para uma pessoa com baixa inibição latente, você fala algo e ela associa muita coisa com aquele algo que é falado, sendo que uma pessoa com alta inibição latente, você falou aquele algo, ela vai entender aquele algo só. Outro exemplo, se você pega, sei lá, pega um garfo, imagina que tem um garfo de três só 3 pontas. Uhum. Você mostra para uma pessoa com alta inibição latente, ou seja, alta inibição dos estímulos que vêm, todos eles. Então o cérebro inibe muito bem, deixa só o que é extremamente útil passar. Ela vai olhar e vai dizer, é um garfo. Agora você mostra esse mesmo garfo para uma pessoa com baixa inibição latente, que tem uma associação direta com QI, essa criança ou essa pessoa vai olhar e vai falar assim, pode ser um garfo, pode ser um rastelo, pode ser um negócio aquele do capetinha Sim, um pode ser muita coisa, pode ser um tridente, ele vai pode ser isso, pode ser aquilo. E tem uma fluência verbal muito grande, porque aquele pouco estímulo, ele suscitou várias respostas dentro do indivíduo. Aí você olha e fala, TDAH. Não. Pensamento bagunçado. Por que ele tem tantas ideias na cabeça? É porque ele não consegue inibir as ideias? Ou é porque a cabeça dele produz muitas ideias? Então você, às vezes, confunde muito a pessoa extremamente criativa com a pessoa com TDAH. Sim. Né? Tem algumas coisas em comum, né? Os dendritos, tem algumas coisas cerebralmente em comum, assim. A maturação do córtex pré-frontal do TDAH é lenta e a do superdotado também. Então tem algumas coisas que se parecem fisiologicamente falando. Então pensando num pai que tem essas características, um filho com essas características, passou pelo psicólogo, não encontrou, levou no psiquiatra, sinal de alerta, cuidado, porque pode dar uma medicação que vai inibir totalmente essas habilidades ou vai levar uma criança para um outro caminho, né? Sim, pode... Assim, eu atendi muitos indivíduos com altíssima inteligência que achavam que tinham TDAH, tomavam medicação do TDAH, e pouquíssimos depois a gente confirmou que tinha realmente TDAH. Tem um estudo falando que de todos os superdotados que são diagnosticados com TDAH, metade realmente tem TDAH. Então a outra metade não tem, só acha que tem. Caramba. E quase todas as pessoas que são identificadas com TDAH acabam tomando o remédio, né? Acabam tomando o psicoestimulante. Quer dizer, 50% disso aí tá tomando remédio à toa. Tá tomando à toa. E aí, só que tem um detalhe. Eles estão tomando à toa, mas eles melhoram um pouquinho. Aí eu vou dizer por quê. O transtorno de estresse pós-traumático é uma coisa que se trata também com psicoestimulantes. Tem vários estudos comprovando isso, né? Veteranos de guerra e tudo mais, pessoas com depressão profunda também trata com Venvanse e coisas do tipo. E muitos desses indivíduos, os que chegam para mim, pelo menos, muitos deles tiveram uma infância meio conturbada. Porque eles tinham essas necessidades todas. Imagina, você tá lá, você já fez tudo, não tem mais nada para você, aí você tem 7 horas para ficar lá, e você faz o quê com aquelas 7 horas? Aí sua cabeça assim, ó, aí você não pode levantar da cadeira. Aí você, posso ir no banheiro? Não pode. Aí você fica,
Cara, eu não sou dono nem do meu corpo, como pode? Não posso ficar aqui, não posso fazer nada, não posso pensar, não posso pegar o meu caderno e escrever. O que tá acontecendo comigo? Uhum. Então essa criança, por mais que os pais cuidem bem dela, na escola certamente vai ter um problema se não identificarem que ela tem a condição e não derem estímulos. Mas muitas vezes os pais também causam um problema, que é o seguinte, começa a falar, geralmente o pai começa a dizer assim, filho, você deixa de ser fresco, deixa de ser esquisito, que a criança tem interesses muito profundos. Aí o pai diz, eu não conheço nada desse negócio aí, o filho sabe o nome de todos os personagens do Sonic, do Dragon Ball Z, não sei o que, e uma memória absurda com aquilo, e o pai diz, eu não me interesso com isso aí, e aí não se conecta com a criança. Ou aquela barreira, né? Ou a criança tem... um paralelo lá deles e deixa aqui. Ou a criança tem uma intensidade emocional grande, e aí o pai acha que tem que ser mais rígido com ela. E aí, o que acontece? Essa criança tem uma consciência muito ampla, muito grande, a ponto de, com 5, 6 anos, ela pensar em morte dos pais, ou na morte dela, ou coisa do tipo. E ela recebe mais rigidez dos pais, na medida em que ela mostra mais sensibilidade emocional. Sim. Então, isso destrói a capacidade da criança regular as próprias emoções. Que expor, né? Você tem que pegar a criança, abraçar ela, falar, filho, eu faço com meu filho, falo, filho, vem cá. Respira comigo. Ele tá chorando, ele começa a respirar comigo. Cara, 30 segundos ele para de chorar. Sim. É isso que tem que fazer. Sim. Tem que olhar e dizer, você está chorando, você está triste com tal coisa. Agora a gente vai fazer um negócio pra você ficar bem. Ficou bem. Pronto. E sai correndo brincar. Agora o que acontece geralmente é, engole o choro. Não chora. Não tenha medo. Sim. O que acontece se eu falar pra você, não pense num elefante branco? Vem o elefante branco. Sim. Não pense num cachorro branco. Vem o cachorro branco. Então, não tenha medo. A criança vai ficar com mais medo. Então, é um negócio assim que acontece. E aí, geralmente os pais vêm com essa coisa da rigidez e geralmente as mães cuidam um pouco mais, vêm um pouco mais de afeto e tudo mais. Só que, principalmente os meninos, eles perdem muito com isso, que é essa relação com o masculino e como lida com isso e tudo mais, que o pai invalida muito eles, né? E a mulher, muitas vezes, nem o pai nem a mãe sabe que ela é inteligente, porque ela, até em casa, ela se mascara, entendeu? Até em casa ela mascara muito bem. Então, pode ser confundido com muita coisa, pode tomar remédios, e aí o problema é justamente esse, o indivíduo o profissional tem que saber dessa condição, para ele poder entender que aquelas coisas que ele está vendo são fenômenos que podem ser de várias coisas. Por exemplo, que condição que não afeta a atenção, capacidade atencional psiquiátrica? Esquizofrenia ataca a atenção. Depressão ataca a atenção. Ansiedade ataca a atenção. TDAH ataca a atenção. Bipolaridade ataca a atenção. Narcisismo ataca... quase tudo ataca a atenção. Uhum. Então, é um fenômeno que várias condições modificam ele. Então, se você olha só pro fenômeno e dá um laudo, aí é fácil, né? Você pega, bota no GPT, o GPT também faz isso. Agora, você tem que ter um raciocínio clínico. 2 minutos de conversa. Exato. Um raciocínio clínico por que esse cara tá falando isso? Um exemplo que eu trago teve um cara que eu comecei a identificar que ele tinha autismo. Aí eu comecei a perguntar pra ele, ele achava que tinha TDAH. Aí ele achava que tinha TDAH e eu tava sentindo que ele tinha autismo. E eu comecei a fazer umas perguntas. Eu falei pra ele, você consegue usar um manual? Como é que se você vai querer montar um móvel, por exemplo? Você comprou uma estante ali, você vai montar essa estante. Como é a sua experiência? Para ele descrever a fenomenologia da consciência dele e o comportamento dele montando essa estante. Sim. E ele começou a descrever. E aí ele falou, eu não consigo muitas vezes porque me dá agonia, eu não consigo montar. Aí seguir passo a passo é problema para ele. Aí eu pensei assim, eu tô relatando bem o que eu pensei e o que ele falou. Quando ele falou isso, eu pensei, isso bate com TDAH. TDAH não gosta de seguir manual, ele gosta de pegar, eu vou resolver esse enigma. Eu vou descobrir onde é que vai essa porta. Manual? Eu não quero manual. Esse é o TDAH. Agora, a pessoa com autismo é diferente. E aí, daí eu falei assim, tá, só que esse cara tem muitas características de autismo. Desde que ele chegou, ele não fez muitas expressões faciais, ele falou com tom emocional
muito parecido, um tom vocal. Sim. Várias outras características, sensibilidades, várias coisas. Aí eu perguntei pra ele, por que o manual te angustia? Aí que eu chego na causa do fenômeno. Daí ele fala assim, é o seguinte, o manual me angustia porque geralmente o manual não é o que tem que ser. Tá escrito lá que eu tenho que botar tal parafuso em tal lugar. Eu vou lá e não tem aquele parafuso. Cara, me dá vontade de esmagar tudo, de quebrar tudo. Porque pro autista tem que ter um manual e tem que estar certo o manual. Sim. Pelo amor de Deus, me faz um manual e bota as peças corretas. Sabe? Ele fica assim... Não é um manual que serve para 3 equipamentos, né? E aí você vê como o raciocínio vai, tipo, aponta pro TDAH, aponta pro autismo. Dependendo das perguntas que você faz pro indivíduo. Então tem que conhecer todas as condições, porque senão você não sabe a fenomenologia delas, e você tem que pegar o discurso daquele paciente e aprofundar, né? Qual é a causa daquilo que ele tá dizendo que ele sente. Tipo, depressão, por exemplo. Você acha que o indivíduo tem uma depressão clínica. O cara fala assim, eu não vejo sentido pra viver. Não vejo nenhum sentido. As coisas estão todas cinzas e sem graça. Pode ser uma depressão. Só que os indivíduos com superdotação chegam nisso quando eles chegam num raciocínio lógico que cai num niilismo. Eles ficam assim. Aí eles ficam assim... Qual sentido? Né? Qual sentido? Tá, mas espera aí. Se eu vou morrer, se eu tô no meio de um planeta azul, no meio do nada, se é tudo aleatório, ou se é tudo determinado pela biologia... faz nenhum sentido fazer nada. E aí ele... cai a motivação, cai tudo. E aí, daqui a pouco ele vê um outro vídeo, lê um outro livro e fala... Não, mas espera aí. Tudo que eu vejo tem um sentido. Tudo que eu vejo tem um propósito. Tudo que eu vejo tem uma função. Então, a gente não tá aqui à toa. Aí ele volta. Então, não é uma depressão clínica. Não tá faltando serotonina dentro do cérebro. Não, ele só tá com as emoções dele respondendo ao cognitivo. O cognitivo tá dizendo, vale a pena viver, não vale a pena viver. Vale a pena ficar empolgado, não vale a pena ficar empolgado. E o superdotado tem esse tá feliz? Ele tá muito feliz. Tá triste? Né? Ele tá muito triste. Tá empolgado? Ele tá chato de tão empolgado que ele tá. Quando o superdotado tá empolgado, o cônjuge não aguenta a pessoa. Para de falar dessa série, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Para de falar desse filme, não aguento mais você falando desse filme. Ou ouvindo a mesma música. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!